De volta então com o estudo da carta de Paulo aos Colossenses, e agora gostaríamos de dar ênfase a um outro aspecto que o apóstolo Paulo vai aqui destacar, que é o sentido do sofrimento na vida do cristão, especialmente na vida do ministro de Cristo Jesus. Ora, por que Paulo vai tratar de sofrimento numa carta que basicamente é a carta da exaltação do Cristo cósmico e da plenitude de Deus revelada ao homem em Cristo Jesus? Esta era a promessa da heresia que estava lá em Colossos, a promessa de realizar a plenitude divina na vida humana, ou seja, de superar o sofrimento, de superar a dor. E a promessa era de que o conhecimento que eles estavam ensinando, o novo conhecimento cristão, era o conhecimento que punha um ponto final nas dores e no sofrimento humano. O gnosticismo, de modo geral, ele negava o sofrimento humano. O Redentor, para o gnosticismo, era uma divindade que se parecia com o homem, mas uma divindade que não era atingida pela dor nem pelo sofrimento. Na história da teologia, isto foi conhecido também como docetismo, ou seja, o Cristo ele era apenas semelhante ao homem, mas ele não tinha, na verdade, se tornado homem. Então, o gnosticismo trazia um grande prejuízo para a fé cristã, porque o gnosticismo tirava a fé cristã da realidade material, histórica, cultural, social, em que os crentes deviam viver. Então, Paulo, aqui no capítulo 1, versículo 24, até capítulo 2, versículo 7, ele vai relatar seus sofrimentos, para lembrar aos colossenses de que o evangelho sem dor é doutrina falsa. A gnose negava o valor do sofrimento e ensinava que o crente, ao receber o conhecimento deles, era levado à libertação da dor e dos sofrimentos. A identificação da pessoa com aquele redentor gnóstico gerava a libertação do sofrimento. Isso é um engano, é um engodo. A teologia do Novo Testamento esclarece que o gnosticismo era uma doutrina que negava o sofrimento e a dor de Cristo. E em Colossos, o culto a um ídolo chamado de Atis era identificado com o Redentor da humanidade. Ou seja, ali naquela região havia um culto pagão que também ensinava que havia um Redentor que havia descido das luzes e que podia então resgatar o homem da dor e do sofrimento. O que esta heresia fez foi emparelhar a fé cristã com este culto pagão. É possível que essa doutrina pagã tenha se unido ao messianismo judaico e realizado uma nova doutrina, o chamado gnosticismo judaico, e que atacou a região da Frígia, onde estavam localizadas as cidades de Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Ora, a negação do sofrimento mascarava o verdadeiro cristianismo. Por isso, Paulo precisava falar do seu sofrimento. Por isso, Paulo sempre ele relatou os seus sofrimentos. Por quê? Para não dar a ideia de que o cristianismo é um cristianismo que nega a realidade humana e o sofrimento humano. Não. O cristianismo jamais negou o sofrimento humano. Na verdade, o cristianismo nasce em cima, baseado, alicerçado no sofrimento de Jesus Cristo humano. Por isso, Paulo precisava falar do seu sofrimento, do sofrimento expiatório de Jesus, o Cristo de Deus. Também Paulo aqui vai falar do sofrimento inevitável que ele
e a igreja deveriam padecer por causa de Cristo. Veja o versículo 24 do capítulo 1. Agora me regozijo nos meus sofrimentos. Sofrimentos por vós. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da graça de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno, olha novamente a palavra pleroma, pleno cumprimento à palavra de Deus. Ou seja, a plenitude, ela é a expressão da revelação de Deus, da palavra de Deus. Plenitude sem a palavra verdadeira de Deus é ilusão, é mentira, é heresia. Então Paulo vai dizer: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória do mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Há um lastro de sofrimento na caminhada missionária do apóstolo Paulo. O sofrimento para o apóstolo Paulo era uma experiência expiatória. Jesus, ele realizou a obra expiatória com muita dor, com muito sofrimento. Nós chamamos isso de a paixão de Cristo. E ele terminou a sua paixão naquele sofrimento que ele experimentou na sua crucificação, até a morte. Também Paulo fala aqui do sofrimento inevitável que ele tinha que passar em favor da igreja aos gentios. Ao contrário do que a heresia judaico-pagã ensinava, Paulo confirma a existência do sofrimento de Cristo, com Cristo e pela igreja de Cristo. O verdadeiro cristianismo está na cruz, e a cruz é símbolo da dor e sofrimento por amor. Paulo diz: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta tenho mantido por vós. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes e especulativos. Neste capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós. Versículo 4, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, porque estava em prisão, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ou seja, Paulo estava participando em espírito da vida e da realidade das igrejas em Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Então Paulo confirma o sofrimento. E Paulo, ele é claro em afirmar que o sofrimento é uma parte que resta dos sofrimentos de Cristo, que ele deveria sofrer em prol da igreja do próprio Senhor Jesus Cristo. A realidade, ela envolve sofrimento, desde o nascimento de uma vida humana até o seu desenlace pela morte a caminho da eternidade. Envolve sofrimento, envolve lutas diárias. São muitos e muitos os problemas que nós enfrentamos, as lutas e tantas outras coisas, em nome e por causa do Evangelho. A realidade, portanto, é o campo, é o solo onde o Evangelho é vivido. Não se pode fugir da realidade. Por isso não se pode fugir do sofrimento.
A realidade é o berço de Cristo. A carne de dor é a sua vestimenta. E a oração e confiança no Pai é o seu segredo. Este ground, ou materialidade da encarnação, é a base da fé e da vida cristã. Nenhuma doutrina pode, digamos, substituir isto. O cristianismo é realista. Paulo então exorta: andai nele, assim como o recebestes, Cristo Jesus, o Senhor. No versículo 6. E mais, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graças. Verso 7. Aos filipenses, Paulo tinha advertido: cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado com os cães, cuidado com os obreiros maus, cuidado com os judaizantes, ou os da falsa circuncisão. Aqui, em Colossenses, e acrescentando os laodicenses e os hierapolitanos, Paulo repete: cuidado, para que ninguém vos enrole com suas filosofias e falácias. Versículo 8 do capítulo 2. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ora, a heresia gnóstica, ela é descrita por Paulo como sendo filosófica, falaciosa e mundana, e não em conformidade com Cristo. Esta heresia, ela era uma invenção que se sobrepunha ao evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. A heresia, então, é combatida quando apresentamos a verdadeira pessoa e obra de Cristo. Cristo é a resposta para toda forma de heresia. Então, Paulo reafirma a fé na revelação de quem é o Redentor, confrontando aquilo que a gnose judaica, ali do Vale de Lico, ensinava a respeito do Redentor que eles cultuavam. O Redentor que eles cultuavam e que não tinha realmente se tornado humano, ele apenas parecia humano para enganar os demônios e atrair os humanos, diziam eles. Então Paulo vai dizer: quem é Cristo? O que Cristo é na revelação do Pai? Qual é a verdadeira natureza de Cristo? Então aqui 4 pontos que ele vai afirmar a respeito de Cristo. No verso 9, ele vai dizer que nele habita toda a divindade. Não há divindade em nenhum outro. Fora de Cristo só existem ídolos e gnoses. Verso 9 ele diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em segundo lugar, Paulo vai dizer que o aperfeiçoamento espiritual, ou seja, aquilo que os gnósticos prometiam, de uma vida perfeita, superior, uma vida acima da dor e do sofrimento, ou seja, o aperfeiçoamento espiritual apenas acontece por meio de Cristo. No versículo 10, parte A, Paulo afirma: também nele estais aperfeiçoados. Nós não somos aperfeiçoados por causa de uma qualidade humana de se aperfeiçoar. Nós somos aperfeiçoados por causa do poder do Espírito Santo que opera em nós, forçando nossa natureza para que ela se aperfeiçoe. É o pleroma. E este pleroma está em Cristo. A plenitude do crente é Cristo. Porque ele é a plenitude da divindade.
Em terceiro lugar, Paulo vai dizer que Cristo é superior a todos os poderes. O gnosticismo era a doutrina antiga que tinha toda uma teoria a respeito de poderes espirituais, de esferas angélicas, de principados e potestades. O mundo era todo estratificado e todo, digamos, mapeado e dividido em regiões e territórios onde estas potestades agiam e dominavam. Então, Paulo vai dizer no capítulo 2, verso 10, parte B, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, Cristo é superior a todos os poderes, exceto do Pai. Ele é superior, ele está acima de todos, ele domina todos, ele é a perfeição acima de todas as imperfeições. E por último, Paulo vai dizer que todos os poderes do mundo, em quarto lugar, Paulo vai dizer que todos os poderes do mundo foram vencidos e despojados, derrotados e expostos ao desprezo quando Cristo triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Aqui no verso 10, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Depois no verso 15 que ele diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, não há autoridade, não há poder regionalizado, nada. Todo o poder está nas mãos de Cristo. Todos os poderes do mundo foram vencidos e despojados por Cristo Jesus. Poderíamos dizer que todos os poderes judaicos, todos os poderes romanos, todos os poderes gregos, todos os poderes religiosos, todas as divindades, todo e qualquer tipo de potestade, de principado, tudo foi vencido por Jesus. Para o crente só existe uma autoridade, e ela basta, é a de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Em quinto lugar, Paulo vai afirmar que a identificação com Cristo, e aqui eu vou do verso 11 até o verso 14 do capítulo 2, a identificação com Cristo, ou a união da alma com Cristo, está na entrega de si mesmo em obediência a Jesus. Aqui Paulo vai falar da circuncisão, e havia uns da falsa circuncisão, mas ele vai conduzir toda esta problemática da circuncisão. Ele vai trazer tudo isto para o conceito de batismo. Porque o batismo é a verdade espiritual que nos diz que fomos identificados com Cristo. Que nós fomos identificados na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Ora, a pergunta que se vale aqui agora é esta. No ato voluntário de entrega que o homem faz de si mesmo a Cristo Jesus, ele demonstra isso através do batismo. O batismo, que segundo Paulo, é a identificação com a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Basta vermos lá em Romanos, no capítulo 6, a teologia do batismo. A teologia do batismo é a teologia da identificação na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Então aqui, o raciocínio de Paulo é assim. O batismo, ou a entrega voluntária do crente a Cristo Jesus, revoga a circuncisão da carne. Porque ao entregar-se a Cristo, o indivíduo morre. E ao mesmo tempo, em sequência, ele ressuscita com ele. Ora, aquele que está morto não se circuncida mais. E quem ressuscitou em pleno perdão e santidade não necessita mais de circuncisão, porque seu pecado já foi perdoado.
Ou seja, a carne já não mais representa condenação, porque simplesmente todos os pecados foram perdoados. Versículo 14. Tendo cancelado a escrita de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Verso 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando, olha o que Paulo diz, todos os nossos delitos. Ora, quando Deus instituiu a circuncisão lá atrás em Abraão, como sinal da aliança com ele e do pertencimento ao povo descendente de Abraão, a circuncisão era para, de fato, representar o desapego ao pecado da carne, ao pecado da sensualidade da carne, ao pecado da prostituição, tanto a prostituição física quanto a prostituição espiritual. Era então o símbolo da santificação. Mas aqui, Paulo está dizendo que quando eu entrego a minha vida a Jesus e que eu sou submetido ao batismo, representando com isso a minha identificação com a obra de Cristo na cruz do Calvário, eu morri e ressuscitei já como nova criatura. E como nova criatura, não tenho mais carência de circuncisão alguma. A nova criatura é nova criação. Está redimida, está perdoada totalmente, está justificada, está redimida pelo sangue do Cordeiro. Portanto, aquele que ressuscitou não vive mais em carne, mas em espírito. A marca da circuncisão não é o meio físico de alguém pertencer ao povo de Deus agora, como em Abraão, mas sim a confissão de Cristo como Senhor da sua vida. Verso 12 diz, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, fostes igualmente ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Cristo nos circuncidou, ou seja, Cristo nos cortou do poder do pecado e da carne e nos separou para ele, para sermos do seu corpo, que é a igreja. Verso 18 do capítulo 1, ele diz, ele é a cabeça do corpo, que é a sua igreja. Então Paulo declara que não estamos sujeitos ao julgamento de mais ninguém, a não ser do cabeça, que é Cristo. Ou seja, esse despojamento que Cristo fez de todos os principados e potestades, nos colocou exclusivamente debaixo da sua liderança e do seu poder. Verso 19 vai dizer então, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Nós temos o cabeça. Aqui ele diz que o gnosticismo não estava retendo a cabeça, ou seja, não estava honrando o cabeça, não estava se sujeitando ao cabeça, não estava retendo, ou seja, não estava tomando para si o cabeça como digno da sua sujeição. O gnosticismo estava fora da soberania de Jesus Cristo, fora do poder de Jesus Cristo, fora de Cristo. Pois bem, esta síntese de heresia do gnosticismo judaizante está denunciada por Paulo, do verso 16 ao verso 23, todo o restante do capítulo 2. Esta síntese, Paulo vai então declará-la da seguinte maneira. Ela inclui em sua lista as exigências cerimoniais de abstinências de comidas. Ora, quem é que era criterioso, cioso, rigoroso, zeloso do problema do puro, da separação do puro e impuro, das comidas que podia ou não podia comer?
não é? Eram os judaizantes. Bebidas, observâncias de comemorações históricas de Israel, rituais de lua nova, obrigatoriedade dos sábados judaicos. Então, Paulo afirma que, no máximo, isto são símbolos ou sombras, imagens dos bens reais que há na igreja, através de Cristo. Estas coisas não são essenciais. Então, Paulo ainda condena o culto dos anjos. Veja o versículo 19. O culto dos anjos, a submissão a hierarquias, a invocação da autoridade ou do autoritarismo das visões, o desrespeito à exclusiva autoridade de Cristo Jesus. Isso era gnosticismo. Então Paulo indaga dos colossenses. Olha a pergunta que Paulo vai fazer aos colossenses no versículo 20, neste final do capítulo. Por que vos sujeitais a tais ordenanças? Por quê? Por que vos sujeitais a preceitos e doutrinas de homens? Sua conclusão sobre os benefícios da gnose judaica era, veja lá no versículo, tais coisas têm apenas a aparência de verdadeira sabedoria. É um culto a si mesmo. Sua humildade é simulacro e esconde outras intenções. Sua santidade nada mais é que rigor nas abstinências carnais. E nada disso tem valor algum contra o pecado e a sua astúcia ou contra a sensualidade. E aí termina o capítulo 2. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais às ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos de doutrina dos homens. Heresia é coisa dos homens. Heresia é coisa de inspiração do diabo no coração dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Ou seja, isso muda de país para país, de cultura para cultura, de religião para religião. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. A única coisa que pode nos proteger e nos fortalecer contra o pecado é o poder da santidade do Espírito Santo em nosso coração e em nossas vidas. É o senhorio de Jesus controlando o nosso ser. É a nossa reverência e gratidão ao Pai pela obra maravilhosa que Ele fez para a salvação das nossas almas e justificação dos pecados. Por isso Paulo vai dizer então, não me envergonho do evangelho simples da cruz, pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, em Romanos 1,16, tanto do judeu como do grego. Não se acrescenta nada ao evangelho, se conserva a sua pureza e a sua eficácia. Uma heresia que queria conciliar evangelho, paganismo filosófico religioso e a religiosidade farisaica está destinado a ser uma falsa religião. É uma ameaça, porque os incautos, os que têm comichão nos ouvidos, vão querer então conhecer aquela novidade e muitas vezes até saboreá-la. Mas estes estão sendo seduzidos pelas astúcias de Satanás. A fé verdadeira é o apego ao evangelho puro da cruz do Senhor Jesus Cristo. Próximo estudo, nós vamos então aos capítulos 3 e 4. Leia a carta, faça suas observações e anotações, busque aquele auxílio, aquela ajuda que você pode encontrar tanto nos estudos que aqui você assiste, quanto também nos verdadeiros teólogos,
pastores, mestres e daqueles que doutrinam a igreja segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Se puder, faça sua inscrição aqui no nosso canal no YouTube, ore por nós e querendo, deixe a sua dúvida ou a sua sugestão para que nós possamos então aproveitá-las. Deus abençoe e proteja a cada um de suas vidas. Amém.